De todos os mitos que eu ouvi, só um se provou ser verdadeiro. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e no episódio de hoje a gente vai trocar um XP sobre os mitos da OSR. A gente vai debater aqui uma forma de desmistificar alguns dos principais mitos que a gente tem na OSR. Então, eu preparei aqui quatro, né? Quatro tópicos para a gente poder debater. Do que eu vi, do que eu ouço, do que eu vejo, me parecem ser quatro mitos bem comuns na crítica, na difamação a esse estilo que a gente defende aqui no canal. E eu vou debater esses quatro. Se tiver mais, depois vocês comentem aqui embaixo. A gente pensa, de repente, num vídeo 2. Mas hoje eu estruturei esses quatro. Quais são os que eu mais ouço, que eu mais leio, que eu mais percebo por aí? Primeiro deles, a OSR é nostalgia. É coisa de tiozão, é pegar coisa antiga e jogar, porque você não está adaptado, não está moderno, não está arejado. Então isso é coisa do passado, é coisa de tiozão, é um dos mitos, é uma das difamações que a gente ouve por aí. A segunda também que eu ouço muito, vejo muito, é que a OSR é sobre corte e golpe, né? É uma localização por minha conta do que seria o hack and slash, né? Que é entrar, resumidamente, é uma proposta de jogo que seria, né, segundo essa visão, de você entrar e resolver tudo na porrada, é limpar a dungeon, limpar o mapa, matando tudo. É simplesmente um jogo sobre pancadaria. É um outro mito que a gente vai desmistificar aqui. Uma outra difamação que eu ouço é que a OSR é um board game. D&D antigo é jogo de tabuleiro, é um board game que finge que é RPG. E o quarto, a OSR exagera na improvisação, ou seja, muita gente critica falando que é um estilo de jogo que é muito frágil em termos de regra. Isso leva a um jogo on the fly, né? E a gente vai abordar aqui o que é isso, como é que funciona esses mitos e vou tentar fazer um vídeo, primeiro vídeo do ano, abrindo 2024. A gente vai trazer um pouco aqui da minha reflexão sobre essas críticas, né? Essas visões. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Qual é essa ressalva? É que quando eu aqui no canal estou falando sobre a OSR, no meu caso, eu estou falando sobre as ferramentas originais do Dungeons and Dragons, publicado em 1974, e muito dos seus irmãos, dos seus filhos próximos, setentistas e oitentistas, o D&D do Holmes, o Basic Expert BX 81, o AD&D do Gygax. Eu estou falando sobre essas ferramentas e como eu olho e interpreto e resgato essas ferramentas à nossa proposta, né? Nesse caso ilustrado pelo D20 de RPG. É como a gente reinterpreta, utiliza e tenta melhor aproveitar essas regras originais, mantendo esse intercâmbio. Se você chegou no vídeo agora e nunca viu, eu vou deixar um card aqui em cima, tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? O meu OSR favorito, agora é sério, e nesse vídeo, além de eu falar dos principais sistemas que eu gosto, eu coloco ali em ordem, né, a minha visão sobre o que é o SR. Então, para poder fazer esse vídeo, eu poderia não falar sobre o SR, poderia falar só sobre o sistema, né, que a gente aborda, o BX, o D20 de RPG, o AD&D, mas na verdade, essa ressalva é o que eu estou falando aqui, é sobre isso que você vai ver lá no vídeo, qual é o meu SR favorito. São as raízes do movimento que envolvem os primeiros sistemas do Dungeons and Dragons e como melhor usá-los, né? A jogabilidade proposta. Beleza. Então a gente vai a partir daqui fazer esse amarrar, né? Fazer essa desmistificação. Então a gente vai começar com esse. A OSR é nostalgia, coisa de tiozão. Então, primeiro, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas é bem antigo, era um vídeo na série da playlist do DCC que não é nostalgia. Vou deixar um card aqui em cima para você ver, mas eu vou resgatar aqui um resumo daquela ideia. Vamos primeiro pensar e estruturar o que é nostalgia. É uma emoção caracterizada pela saudade ou desejo de reviver o passado, geralmente associada a lembranças afetivas. A nostalgia pode surgir ao relembrar experiências agradáveis da infância, lugares familiares, períodos específicos da sua vida que deixaram uma marca emocional positiva. Essa emoção está profundamente ligada à memória e à capacidade de apreciar e valorizar as experiências vividas. Beleza, isto dito, não tem problema nenhum
você conectar um pouco de nostalgia dentro da OSR. Mas a gente tem que lembrar que isso é a nostalgia per si, ela é ela é descaracterizada, podemos dizer assim, por uma proteção da nossa mente em cima das melhores lembranças ou otimizando as lembranças do passado. É como se você lembrasse do futebolzinho de rua, né? Eu falo isso lá no vídeo, e a nossa memória apaga por uma proteção afetiva, ela apaga o dia que estava chovendo, a briga que você teve com um amigo, o dia que o vizinho lá furou sua bola, e e protege na mente as melhores lembranças. Então é uma memória idealizada, né? Que a nossa própria mente faz. Não é sobre isso, né? Essa crítica que a galera fala, que é como eu jogava era melhor, no meu tempo é que era bom. Então isso seria uma coisa de tiozão. E por que que essa crítica ela existe, né? Porque em muitos casos, na minha percepção, interage com o movimento o resgate de materiais clássicos, como, por exemplo, a caixa do Forgotten Realms dos anos 80, ou os materiais que foram lançados para o AD&D segunda edição nos anos 90. Às vezes, o cenário de Mystara, que se tornou mais robusto na segunda metade dos anos 80 e com a Cyclopédia e outros materiais que saíram nos anos 90. Ou Dark Sun. E eu trouxe esses três aqui, um cenário lançado no começo dos anos 90 para D&D segunda edição, né? Eu trouxe esses três aqui como exemplos, né? Pode ser o Ravenloft. A ideia é: tem gente que, por uma questão nostálgica, lembrando do cenário que jogou lá atrás, nos anos 80 ou anos 90, interage com a OSR e se interessa pelo resgate a esses cenários, né? Essa é uma das críticas. Eu quero jogar como eu jogava, pegar o Forgotten Realms. Isso é uma das críticas. Aí tem um alimento, talvez, nostálgico. E uma outra ferramenta, né, uma outra proposta que interage com isso, seria aquele resgate ou aquela reflexão do meu primeiro sistema. Então, muita gente tem um apego emocional com a AD&D segunda edição, porque foi a primeira estrutura lançada em português com bastante coleção, bastante complemento, ou o D&D da Grow, né? O D&D da Grow, e quando eu comecei a jogar RPG, eu achava que o D&D da Grow e a Cyclopédia eram os primeiros sistemas lançados, né? Então esse primeiro sistema que eu joguei, que a pessoa jogou, né, o D&D da Grow, o AD&D segunda edição, ou a caixa vermelha do D&D dos anos 80, né, do Frank Mentz, e isso traz sim uma raiz nostálgica. Mas o que eu posso dizer é que não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É sobre um estilo de jogo. Então, qual é a ideia? Na minha visão e no que a gente defende aqui no canal dentro da jogabilidade proposta, é que essa estrutura ela tem uma relação direta com você pegar um mapa, esse mapa ser bem estruturado, aonde estão as armadilhas, que tipo de criatura tem ali, que tipo de tabela. Então esse mapa seria o seu tabuleiro de xadrez, né? Que você vai desafiar a galera. E vai desafiar a galera em quê? No objetivo dessa dungeon, desse dédalo, dessa aventura, né? É encontrar um artefato, é fugir desse local, né? É capturar um prisioneiro ou resgatar prisioneiros. E a ideia é que, a partir do alinhamento com umas fichas simples, umas regras leves, você consegue fazer essa proposta de desafio mais a participantes do que as fichas. Então, o D&D da Grow, o AD&D segunda edição, qualquer outro sistema alinhado da era TSR ou retroclones deles, eles nos dão ferramentas palpáveis para fazer esse estilo de jogo, para você ter como desafio navegar, investigar esses dédalos, alcançar o seu objetivo. Se for em ermo, você pode fazer isso como hexcrawling, né? Os terrenos, os caminhos mais fáceis, terrenos mais difíceis, mais perigosos. E ao usar essas ferramentas e estruturar esse estilo de jogo com regras antigas do Dungeons and Dragons, que são bem alinhadas, e aí funcionaria para o D&D da Grow, para o AD&D, se você quiser propor isso. Mas essa é a proposta. A proposta não é simplesmente
Como eu jogava lá no Dark Sun, vou pegar de novo. Não é bem isso, né? É porque você pode usar esses cenários, essas aventuras antigas ou esses sistemas para essa proposta. Mas não é sobre isso. E uma das ferramentas mais fortes que desmistificam isso são jogadores novos. E aí eu vou me incluir nisso, né? Não que eu seja um jogador novo, mas eu nunca tinha jogado BX, eu nem conhecia o BX nos anos 90, quando eu comecei a jogar RPG, né? Nem o Zero E, nem no AD&D do Gygax. E tem muita gente na minha mesa que joga comigo, colegas nossos, que começaram a jogar há poucos anos, na quarta ou quinta edição, né? E estão na OSR. Então ela não tem relação com nostalgia sobre a sua proposta original. Embora elementos nostálgicos que a pessoa queira resgatar um cenário, um sistema antigo possa funcionar, mas não é sobre isso, né? Muita coisa que eu abordo aqui no canal é exatamente uma melhor forma de refletir e amadurecer esse jogo, não necessariamente jogar como era jogado, né? É como a gente pode pegar essas ferramentas e reinterpretá-las para esse estilo de jogo que a gente propõe aqui. Beleza, esse é o primeiro. A outra é a OSR é corta e golpe, né? Hack and slash explode aí, cara. Isso é um mito muito mal contado. Então vamos lá falar sobre isso, né? Primeiro, o que seria hack and slash? Hack and slash, resumidamente, esse termo, né? É um termo que se refere a um estilo de jogo que normalmente vem de videogame, onde a ênfase está no combate intenso e recorrente. É comum em jogos de ação e aventura, onde participantes enfrentam hordas de inimigos e utilizam de estratégia de combate para derrotá-los. Então, quem pensa isso acha, ou a crítica é que, cara, o jogo é sobre você entrar na dungeon, limpar a dungeon, matar um monte de criatura, não tem interpretação nenhuma. É entrar e dar porrada, né? E eu já posso dizer muito pelo contrário, que o foco desse estilo de jogo que eu proponho e que eu exploro aqui no canal e nas nossas aventuras, nos nossos jogos, no sistema, ele é um jogo investigativo, né? O foco está na investigação ou exploração. Então, pegando o exemplo, né? Vamos pegar o exemplo das Minas de Moria. Quais serão os melhores caminhos? O que que o objetivo nas Minas de Moria era o que? Era atravessar, né? Eles queriam destruir o anel, não é isso? O objetivo era destruir o anel. Então, naquele caso, aquele complexo de galerias das Minas de Moria, ele é um desafio para poder atravessar aquela cordilheira. Eles não conseguiram atravessar por cima, não conseguiram por outros lados. Então, aquele mega dédalo que eram as Minas de Moria passa a ser um desafio. Tudo que tem ali, o objetivo deles é atravessar. O que tem no caminho, criaturas, o Balrog, enigmas, armadilhas, o que tem no caminho tá ali como proposta de desafio para alcançar o objetivo que é atravessar para o outro lado, né? Resumidamente é isso. Então não é um estilo de jogo para você ficar abrindo e combatendo. Um outro exemplo, eu vou deixar aqui em cima um card se você não viu, mas tem na literatura um livro 2, né, que é As Tumbas de Antuan. E aqui é o mapa dela, né, em inglês. E, cara, lindo esse livro. Você vai mergulhar muito alinhado com a proposta desse estilo de jogo. Você tem um labirinto, um mega dédalo, que são as Tumbas de Antuan, que trazem uma série de desafios de melhor caminho a ser escolhido, fome, sede, a escuridão, armadilhas que tem ali. E tudo isso, né, criaturas sombrias que aparecem no lugar. E tudo isso está como um desafio para em busca dos tesouros da tumba de Antuan, né? E de um tesouro específico. Então, em busca desse tesouro específico que o personagem principal, Ged, está buscando, você tem todo esse labirinto, você tem toda essa mega dungeon, né? Então o jogo não é sobre combate. O combate, ele é o hack and slash, na verdade, não tem nenhuma relação sobre isso, né? Porque, na verdade, combater pode ser uma das abordagens que você pode tomar para resolver o desafio. E o desafio é atravessar a mina, fugir de um labirinto, fugir de uma prisão, encontrar um artefato específico. Então é muito mais sobre isso, né? Então, nesse caso, resumidamente, o que tem a ver com o primeiro, né? Qual que é a ideia? Você vai ter uma proposta de desafio, que é um mapa da aventura. Esse mapa pode ser um presídio, a galera vai fugir ou não, mas vai ter um mapa ali bem dominado. O que tem de armadilhas, as portas secretas, como é que é esse dédalo.
Um objetivo a ser alcançado, né? Por exemplo, é fugir, se é um presídio, a galera vai fugir dali, a galera começou presa, aconteceu alguma coisa, vai permitir abrir um gatilho para eles tentarem escapar. Ou é de repente buscar um artefato, buscar a lâmpada do Aladim que está nos salões secretos do rei ou da rainha dessa ruína aí, desse templo. Então, no meio do caminho entre alcançar o seu objetivo nesse mapa, você tem uma série de desafios. Esses desafios podem ser criaturas que ali habitam, armadilhas sinistras e mortais que tem ali, enigmas traiçoeiros, né? E a ideia é, como você vai abordar isso é contigo, mas tudo isso faz parte de um desafio entre você e o seu objetivo. Essa é a proposta. O combate é uma das formas de você abordar isso. Então, o que eu posso dizer disso, né? É que você pode usar a gestão de recursos na investigação, você pode usar uma magia, por exemplo, abrir portas para resolver esse recurso. Ou você pode ir no modo hack and slash, você pode arrombar a porta e ir para cima, né? E esse arrombar a porta e ir para cima é uma das formas de abordar a coisa. O lance é que, como você tem poucas magias, as fichas são simples, você não tem aquela vasta lista de perícia. Se você entrar no modo hack and slash, ou seja, entrar no modo arromba a porta, desce o pé e vai pra porrada, muito provavelmente, ou quase que certamente, você vai conviver com perdas recorrentes de personagem. Então essa oh shit run da OSR, né, que é muito bem ilustrada por essa arte da Cyclopedia, ela traz um enfoque muito grande que, cara, às vezes você pode usar uma magia para resolver aquilo, mas aí tem a beleza da magia vanciana, né? Que a magia vanciana é recurso. Você pode usar ela para destrancar uma porta ou para trancar uma porta, para colocar sono e resolver um encontro, pode. Você pode entrar na porrada como uma aposta, pode. Mas se você entrar no combate o tempo todo e tentar limpar a dungeon, provavelmente você vai falhar, né? Então tomar boas decisões, e por isso tem muito alinhamento com a ideia da magia vanciana, das fichas simples, ela faz parte da forma como você vai jogar. Em alguns casos você vai sentir a necessidade de fugir, mergulhar no lago ali como esses personagens estão fazendo, né? Então não tem nada a ver com isso. Muito provavelmente quem fala isso, acredito eu, nunca jogou, né? Nesse estilo, nunca jogou. Então, beleza. Então isso aí é um mito. Vamos para frente. Outro mito. A OSR é um board game, né? Ou seja, é um jogo de tabuleiro. Cara, isso também é um mito pesadíssimo. Explode aí esse mito, por quê? Tem sistemas, eu trouxe aqui uma foto do meu livro, da 4ª edição do D&D. Ele é todo estruturado em quadradinhos de 5 pés, né? Ou em português deve estar 1,5 m, olha lá. Por exemplo, a habilidade do guerreiro, né? A habilidade do mago, a magia, Ghost Sounds, alcance 10 quadradinhos, né? A luz, o alcance 5 quadradinhos. Então, tudo é assim, os demais também são assim. Por que ele é um jogo que já está todo alinhado ao uso da grade, né? Aos quadrados? Ele nem colocou ali em pés, em metro, não tem nada, é em quadrado. E por que ele fez isso? Porque o D&D da Hasbro, 3ª edição, 4ª e 5ª, ele tem muito alinhamento com o que eu chamo de combate tático. Então você tem a regra do flanking, você tem o alcance das magias, o alcance de alguns poderes que você faz, né? E essa visão do combate tático ele é muito importante nesse estilo de jogo. Se você não coloca a grade de batalha ali, o grid, né? Em muitos casos fica difícil você definir, por exemplo, se tá flanqueando, se não tá, se você alcança ou não alcança a criatura, se você vai dar um poder de burst, quem tá ali na área, porque parte da proposta, e o ápice desses D&Ds para mim é a 4ª edição, mas a 3ª e a 5ª tem um pouco disso, né? Parte dessa proposta está no combate tático. Então, o hack and slash e o board game que se alinham, ele tem muita relação com o D&D mais recente, o D&D da Hasbro, dos anos 2000 para cá. E aí o ápice desse exemplo para mim era a 4ª edição, que tentava simular os MMOs, né, na mesa. Mas o que eu posso dizer sobre isso, cara? Que usar a grade de batalha, usar esses boards, né, esses modelos de board, ele é uma possibilidade que você pode ter no seu jogo. Mas ele não é a única. Então, o que eu tento fazer, o que eu tento explorar nesse estilo de jogo, é você
enxergar na primeira pessoa. Porque se você coloca a grade, eu quero fazer um vídeo específico sobre essa experiência, né? Eu acho muito mais fácil colocar o grid, né, o battle grid ali, o board, vamos dizer assim, aquele momento board, e poder mestrar por ali. É uma ferramenta mais fácil, mas ela não é a melhor, na minha opinião, para esse estilo de jogo vintage, né? Porque a minha proposta é que você se sinta na primeira pessoa e não na terceira pessoa, olhando aquela grade de cima, descolado do personagem. Então a função de mestre, para mim, de GM, de mestre ou de mestra, é funcionar como uma ferramenta sensorial do que você está vendo, do que você sente, né? Do olfato, no caso, do que você sente de temperatura, se é lugar frio, não é, qual é o gosto, né, essa ração está estragada ou não. Então você vai explorar os sensoriais na primeira pessoa, descrever isso e a galera tem essa sensação de primeira pessoa. E aí você não tem o combate tático, você tem um combate caótico, né? Letal, confuso, e é bem desafiador. Então eu tento colocar ferramentas, para mim é uma novidade, né? Eu comecei a explorar cada vez mais isso de 2017 para cá. Por décadas ali, desde a terceira edição, eu jogava sempre com Battle Grid, né? Com grids. E é uma experiência que resgata, né? Aí não é nostalgia, mas ele resgata um pouco dos originais que permitem você jogar sem o tabuleiro, né? Como a gente pode fazer isso para isso não ficar aleatório? Eu tento colocar ferramentas no D20 de RPG, por exemplo. Eu coloquei esses parâmetros aí, olha lá. Você vai dizer que você está perto se for o alcance da sua espada, o alcance do seu golpe, né? Próximo você precisa dar um deslocamento curto. Você precisa usar um movimento, uma corrida curta para chegar. Então, por exemplo, essa criatura aí estaria próxima, né? O longe, ele tem o alcance de um tiro de arco, de um tiro de besta, de uma corrida sua completa, vezes 3. Está longe. E distante é quando está mais que isso. Ele está fora do alcance de um disparo de besta, por exemplo. Fora do alcance de muitas magias. E você vai arbitrando caso a caso, explorando isso melhor. Trazer essas ferramentas é muito mais difícil do que você simplesmente explorar o Battle Grid. Mas você perde essa experiência em primeira pessoa que eu quero passar e que eu tô gostando muito de explorar isso, né? E isso é novidade, mas não é nostalgia, porque praticamente ninguém joga assim aqui no Brasil, né? Então é uma ferramenta nova e como fazer isso é trabalhoso, é uma coisa que a gente tem que refletir, mentalizar, aprimorar, e você vai jogar jogo, né? Reafirmando isso. Então não, ele não é sobre grid, embora você possa usar se você quiser. No meu caso, não gosto, né, de usar para esse sistema, porque eu acho que você perde essa experiência de primeira pessoa. Então não tem nada a ver com board Battle Grid, até porque não é um jogo sobre combate, isso tem a ver com hack and slash, né? Então não tem nada a ver com isso e a gente está tentando explorar cada vez mais essa visão de primeira pessoa no teatro da mente. O que mais, cara? A OSR exagera na improvisação, né? Ou seja, isso é on the fly. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. O que é isso, né? Primeiro eu vou colocar aqui o que é o on the fly para a gente poder trocar essa ideia. Resumidamente, essa expressão on the fly no inglês que eu coloquei aqui é um estilo de improviso, né, de jogo. Ela é usada para descrever algo que é feito instantaneamente, sem interrupções ou preparação prévia. É comumente usada em situações em que é necessário agir rapidamente e adaptar-se à circunstância em tempo real. Mas nesse caso, né, pejorativamente, ela pode ser usada como uma crítica à falta de consistência. Então, no caso de RPG, quando alguém fala, isso é on the fly, de maneira pejorativa, a ideia é falar que é uma forma de deixar à mercê do bom humor de GM, né? Então se não tem uma regra bem estruturada para fazer isso, vai ficar a cargo do gosto e do bom humor de mestre. Então isso traz uma ferramenta de autoritarismo, de poder. Essa é a crítica geral, né? Fica muito no achismo da pessoa. E eu não acho que é isso, né? Então a ideia é, falta uma estrutura robusta de regras, então eu resgato aqui uma frase que eu já falei numa live que está no livro do mestre, do Gygax, no finalzinho do livro do mestre, que seria o quê? É o espírito do jogo e não as regras como escritas que é importante. Só que isso pode ser mal interpretado e a pessoa achar que, cara, isso abre porteira e talvez abra mesmo para autoritarismo, para a pessoa fazer do jeito que ela acha mais legal, né? E aí entra naquele rule of cool, é o que é legal para o jogo, né?
E eu entendo que essa proposta do Gygax contrasta com a abordagem da terceira edição. Qual foi a abordagem da terceira edição mais, né, as edições mais recentes do D&D? A ideia dela é a seguinte: ao invés de você deixar ao gosto, né, e ao sabor de quem está mestrando, você tem uma estrutura muito mais crunch, entre aspas, muito mais robusta, muito mais inflada até, para que você possa jogar o jogo independente do bom humor de quem está mestrando. Então, para quem já jogou terceira edição, você vê que tem uma vasta lista de perícias que você distribui pontos para tentar cobrir todas as possibilidades. Como, por exemplo, se tiver uma pessoa amarrada, como é que você faria isso, né? Então, nesse sistema, você tem uma habilidade que chama usar cordas. Então, você pode jogar a perícia de usar cordas para avaliar a pessoa que está amarrando. E se ele quiser desamarrar, ele vai ter que usar cordas contra essa dificuldade gerada, né? Então, você tem ali uma ferramenta de jogo rígida que vai te dar a informação de como jogar esse jogo, independente do bom humor. Essa é a crítica geral e que esses sistemas mais crunch resolvem e solucionam. Qual é o problema disso? É que isso deixa a proposta completamente inflada, né? Eu passei por isso na terceira edição. Nas outras também, mas na minha lembrança, o mais intenso e mais pesado foi com a terceira edição. Mas os sistemas Crunch, Pathfinder e CIA trazem esse problema, que é o quê? Para você ver como é que a magia funciona, ela está descrita, você tem que buscar um suplemento, como é que um talento funciona. Enfim, tá tudo ali em vários livros suplementares para tentar cada vez mais trazer essa ferramenta que vai te levar a rodar o sistema. Você não vai estar jogando o jogo, né? Você vai rodar como se fosse rodar um programa. O sistema, ele funciona à parte de mestre. Mas eu entendo que essas regras leves dos D&Ds antigos e de sistemas alinhados, eles resolvem isso de uma outra forma. E não é a proposta on the fly. Mas para isso é importante que se compreenda bem o que é uma arbitragem. Então, se você tem como ferramenta de XP, por exemplo, né, de ponto de experiência, tesouros, isso não é por acaso. A ferramenta, a ideia dela é trazer transparência em como você vai subir de nível. É 1 XP por uma moeda de ouro no valor do tesouro. Isso tem relação com a carga, então você tem as regras de carga que estão amarradas ali, que vai te dar sustância, né, vai te dar consistência para você arbitrar em cima de carga. Será que uma ponte arrebenta ou não? Uma corda aguenta você ou não? Uma pessoa aguenta a outra ou não? E você tem a regra de carga para te dar essa base. Você tem a estrutura do moral, né? As criaturas não lutam até a morte. Então eu tento trazer parâmetros para te ajudar. Quando usar o moral? Então, quando o ponto de vida for reduzido a metade de a criatura, é uma hora de você usar o moral para ver se a criatura foge ou não. Ninguém luta até a morte, ou a maioria das criaturas não luta, a não ser que seja um zumbi, um constructo, né? Então, se o líder for morto, se metade do grupo for eliminado, situações que gerem medo. Então, imagina, por exemplo, esse gigante aí da arte, né, dentro de uma caverna muito maior, 2, 3 vezes maior que os humanos, e você tem ali NPCs. Você tem ali um auxiliar, um mercenário contratado. De repente, uma criatura dessa pode gerar um medo e você testar o moral para ver se dentro desse ambiente aquele mercenário, aquele auxiliar vai fugir, né? Vai quebrar. E se você ameaça, se essa criatura tem medo de magia, alguém usa uma magia, você pode avaliar, olha, eu vou usar um moral para ver se ele foge ou não. Então, isso é diferente de ser simplório, né? A ideia de você ter regras leves, ela é uma proposta simples, mas ela não é simplória. Ela tem uma estrutura bem consistente para te dar parâmetros para fazer arbitragens. Então, a ideia é que é importante ter transparência na arbitragem, é por isso que eu defendo jogar os dados em aberto, pré-anunciar o que aquele dado significa. Ele é um dado de encontro aleatório, eu vou testar um moral, eu vou fazer uma salvaguarda contra magia, e eu falo, inclusive, qual é o valor. Por isso que é legal ter salvaguarda contra magia na ficha, né? A galera não precisa ficar tentando adivinhar o valor e você poder fazer ajustes. Não. Sua salvaguarda contra magia é 16. Então, você tem que fazer uma salvaguarda contra magia. Você tem que tirar 16 ou mais. Então, lançar os dados em aberto e anunciar bem o que um dado significa, além de você trazer transparência na arbitragem, você traz um momento de clímax muito legal. A galera fica tensa para saber se vai dar um encontro aleatório, se ele vai passar ou não.
Então isso é muito bom, mas é importante compreender a estrutura, quando que se usa uma ferramenta de reação, de moral, porque essas ferramentas simples, elas são multiuso, você pode usar em situações diversas. Você pode usar uma tabela de reação numa negociação na estrada, pode usar no contrato de um mercenário. Então você tem vários momentos que isso pode ser usado, e isso ajuda a amadurecer a arbitragem. O que é diferente, né, de você ter uma estrutura rígida. Então vamos pegar um exemplo. Se alguém está jogando uma areia, essa areia é uma areia irritante lá, um pó de areia na cara do outro, né? De repente eu posso pensar em fazer uma salvaguarda contra contato, porque contato tem a ver com esquiva, você pode usar para armadilha, para varinha. Então, se está jogando um pó na cara, faz uma salvaguarda contra contato. Se você conseguiu não virar o rosto, não aspirar aquela areia ali irritante, você não vai ficar confuso ali, tossir, meio cego por uma rodada. De repente alguém pode arbitrar por um ataque contra CA. Ah, tudo bem, às vezes o escudo bloqueia e tal, faz um ataque contra CA. E essas diferenças, quando apresentadas previamente, com transparência, numa negociação, elas trazem consistência sim para o jogo, né? Só que a diferença é que quando você apresenta ali, olha, vamos fazer assim, vou fazer uma salvaguarda contra contato. Se você falhar, você vai aspirar essa areia e você vai perder uma rodada. Agora, se você falhar por mais de 10, aí vai ser a areia vai ser lá, a areia entrou na sua garganta, no seu olho, irritou, e aí vai ser um turno, né? Que você vai ficar inabilitado, ou 2d6 rodadas, 1d6 rodadas. Então isso te permite flexibilizar a arbitragem que você apresenta antes e todo mundo sabe como é que vai funcionar. Então amadurecer a arbitragem é fundamental para você não deixar essa estrutura on the fly ficar, rola um dado aí, e aí você escolhe depois. Isso pode ser feito com qualquer estrutura. E a solução por passar essa responsabilidade para o sistema não é a melhor solução na minha análise, porque você vai inflar demais e quem está mestrando para de jogar e começa a ter que rodar o sistema, né? Começa a ter que rodar um programa. Então a ideia é amadureça a arbitragem, entenda a estrutura do jogo e seja transparente. E se você estruturar esses 3 parâmetros muito bem, a cada sessão você vai melhorar a sua mestragem, vai trazer mais robustez, deixar mais consistente, com ferramentas leves, o que vai te evitar ficar consultando o tempo todo o livro de regras para ver como é que joga. Então, no geral, é isso, né? Esses são os mitos que eu ouço por aí, os principais, e uma tentativa da gente começar o ano desmistificando, tirando esses mitos da área. E aí, cara, você concorda, não concorda? Tem coisa aqui que eu abordei raso, você quer ver mais estruturado? Tem algo a comentar? Tem algum mito que eu não falei que é muito importante e que é legal trazer para outros episódios? Vamos trocar ideia. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe e, acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.